Cara, eu sei que uma galera não gosta de propaganda, mas desde que eu fiz a parceria com a Shopee, Mercado Livre e a Netshoes, esse aqui é o melhor custo-benefício que mudou de fato a minha vida. Isso aqui eu vou falar, é um depoimento pessoal, tá? Eu sei que você não gosta, mas para quem passou dos 40 anos, presta atenção, isso aqui mudou a minha vida. Eu tinha um hábito de tomar Tocilax. Eu comprava uma cartela de Tocilax e ficava no meu quarto. Então, às vezes eu segurava minhas dores nas costas, porque eu tinha muitas dores nas costas, para poder dormir e não ficar tomando Tocilax. Então, às vezes eu passava a noite em claro, rolando, tentando achar uma posição, que doía muito as minhas costas. Depois que eu passei a tomar o Desinflex, nunca mais, isso é de verdade, cara, para quem sabe da minha honestidade, eu nunca mais tomei um Tocilax. Eu nunca mais tomei um remédio para dor. Isso aqui é um santo suplemento. Eu vou falar aqui o que tem, tá? Colágeno tipo 2, princípio componente de cartilagem. Sua suplementação auxilia diretamente na manutenção da função articular, ajudando a prevenir o desgaste e a reduzir dores em articulações como joelho e ombro. Ação anti-inflamatória, que é um especial. Curcumina 95%, tá? Esta é uma concentração muito alta de curcuminoides. Ela atua como potente anti-inflamatório natural, ajudando a diminuir a rigidez matinal e as dores crônicas causadas por inflamações nas juntas. E o terceiro, o magnésio, especial para o funcionamento muscular e para a fixação de cálcio nos ossos. Ele ajuda a evitar câimbras e fadigas musculares, complementando o cuidado com a estrutura que sustenta as articulações. Mudou a minha vida, cara. Nunca mais eu tomei remédio para dor. O custo-benefício custa R$60 no Mercado Livre. E um desse aqui dá mais de 2 meses. Compra, testa e depois você me fala aqui. Vascaíno do Cerrado. Fala galera, vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo tá pegando no Vasco da Gama. Antes de pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Agradeço a força, agradeço a moral. O link para você comprar o Desinflex está aqui na descrição, tá? Clicou aqui, tá o link ali para você fazer compras no Mercado Livre, na Shopee e na Netshoes. E ajudar o canal a bater meta de vendas aí, tá? Se você for fazer compra esse final de semana, lembra de me dar uma força e comprar usando o meu link, tá? Teve um cara que me perguntou, eu entrei, só tem um produto. Não, se você for lá, entrou no meu link, foi na lupa, o que você escolher lá dentro e comprar em 24 horas, conta como venda pro canal, tá? Olha, o empate ontem e o Vasco em 2 jogos no Campeonato Brasileiro contra adversários que vão brigar contra o rebaixamento, provavelmente estarão na segunda divisão. O Vasco só somou 1 ponto. 1 ponto. E esse ontem contra a Chapecoense foi com requintes de crueldade, né? A gente viu todo o contexto, falei ontem aqui, fiquei muito nervoso no pós-jogo, estressadíssimo, fui dormir tarde, porque é inconcebível, cara, não dá pra... E aí tem coisas que a gente não pode também responsabilizar só o técnico. O jogador tem que ser chamado na chincha, o jogador tem que saber aonde ele tá pisando, o que ele tá fazendo, aonde ele tá jogando, né? Porque jogar com a displicência que jogaram ontem, né? Não fazer os gols que o Vasco criou, as oportunidades, só que não botou a bola pra dentro, isso aí é muita sacanagem, é falta de respeito e consideração com a instituição, com o torcedor do Vasco, que apoia, que vai no estádio, que lota, que empurra o time, e depois ainda acham ruim torcedor ficar vaiando ou xingando. Só achei ruim torcedor xingar o Fernandinho. Tinha que ter xingado o time inteiro. Tinha que ter xingado ontem o time inteiro, porque ontem faltou vergonha na cara, com algumas exceções de jogadores que mantêm o nível, como o Andrés Gomes, tá? Então é isso, eu vou trazer um trecho da entrevista coletiva de pós-jogo, Fernando Diniz falando da frustração, né, de perder, de ter empatado esse jogo, que fez as mudanças mais por questões físicas, os jogadores estavam cansados, pedindo para sair, e a única mudança que ele fez, que foi dele mesmo, técnica, foi tirar o Brenner e botou o David, né? E o número de finalizações e chances claras que o Vasco perdeu. Em relação ao jogo, muito frustrante pelo resultado, e em termos de desempenho não. Uma partida que a gente teve um domínio completo, o time jogou bem e produziu muita chance de gol e ofereceu muita pouca chance. No final, um pouco natural, alguns jogadores saíram porque cansaço, o Piton estava puxando câimbra e o Thiago pediu para sair, senão não tinha saído nenhum dos dois. Só o Brenner que tinha sido uma mexida tática mesmo, por opção minha, e o Nuno também estava cansado e o Marino era uma opção mesmo para entrar no jogo. É muito frustrante pelo resultado, não pela produção da equipe. Em termos de produção ofensiva, foi o jogo talvez que
teve mais produção desde que eu estou aqui. Produção efetiva. O Vasco perdeu hoje 7 grandes chances. É muito raro acontecer isso no jogo de Campeonato Brasileiro. Pra você ter uma ideia, o jogo do Santos, que a gente ganhou de 6-0, nós estávamos usando 8 bolas no gol, fizemos 6 gols. Contra o Inter, que a gente ganhou de 5-1, a gente finalizou 7 e fez 5. Hoje a gente finalizou 11 dentro do gol e fizemos só um gol. E muitas chances, e muitas finalizações de dentro da área, chances claras. Pra finalizar com o Fernando Diniz, vou deixar um trecho onde ele vai falar do Brenner. Cara, não dá pra um atacante, por mais que ele chegue fora de forma, sem ritmo, ainda se adaptando, conhecendo os colegas, o cara que é goleador não pode perder os gols que o Brenner perdeu ontem. Gols debaixo da trave. Então, fora a sacanagem, né? Que aquele árbitro safado de novo fez com o Vasco. Porque não foi nada aquele lance do goleiro. Todo mundo é unânime. A imprensa, todo mundo falando que não foi nada. Que anulou um gol errado, que era o gol do Brenner, né? Para tirar ali o peso, né? E aí o Diniz falou na entrevista coletiva a respeito do atacante, que é um jogador que quando tiver com ritmo vai dar muita alegria pro torcedor do Vasco. Vou deixar aí Fernando Diniz falando do Brenner. Ele é um jogador que eu conheço, você também conhece. Ele não costuma perder os gols que ele perdeu. No fundo é isso que é a maior especialidade dele, é fazer gols. E eu tenho muita convicção de que ele vai entrar em ritmo, espero que rapidamente, e vai dar alegria para o torcedor vascaíno. Então é essa situação, são 19 jogos, 4 vitórias. Não dá para imputar ao Diniz ontem a responsabilidade do tropeço contra a Chapecoense, mas não tem como deixar de lado todo o contexto, né? São 19 jogos, 4 vitórias. É um time que está brigando aí para poder se classificar no fraco Campeonato Carioca e no Campeonato Brasileiro em 2 jogos, 1 ponto contra times que certamente estarão brigando na zona de rebaixamento. Então, o pior é porque agora você olha para a sequência de jogos do Vasco, tem Botafogo, Bahia, Santos fora, Palmeiras, Cruzeiro fora, Fluminense e Grêmio. Aí, meu amigo, aí você desanima. Aí não tem como você não ficar desanimado. Né? E aí eu vou trazer uma sequência de notícias com relação ao Vasco para a gente finalizar o vídeo. A primeira a respeito do PH, que não está jogando. Eu questionei, um cara que não está jogando por dor no pé. Saiu informação de que ele teve que jogar muitas vezes o ano passado, a temporada passada, tomando analgésico e fazendo infiltração por causa dessas dores no pé. Por isso que ele está afastado, está cuidando para poder voltar 100%. Tá aí então a informação com relação ao PH. Sobre o Cláudio Spinelli, ontem teve uma entrega, uma noite de premiação a respeito da temporada 2025 no futebol no Equador. E ele estava lá nessa noite de premiação, inclusive foi premiado como o melhor atacante, teve na seleção da competição, do campeonato, né? E quando foi perguntado pelo Vasco, ele falou, parece que sim, estamos vendo. Muita gente ficou na dúvida, e aí? Mas está fechado, só está esperando agora ele viajar para fazer exames e assinar. Precisamos, viu? Com urgência. Precisamos com urgência. O Cuiabano, né? Vamos falar sobre o Cuiabano. O Fernando Diniz falou que, por causa de questões burocráticas, ele não deve enfrentar o Botafogo no domingo, né? A última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Então, a provável utilização do Cuiabano deve ser contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, que é quando vai estar já com o nome no bid, regularizado, tudo certinho. Então, Cuiabano não joga contra o Botafogo no domingo. Uma última informação, ainda tem uma outra informação, na verdade. Vou trazer essa da CBF, que alertou o Vasco sobre a venda da SAF, tá? A venda da SAF para o Marco Lamáquia, que é filho do José Lamáquia, que é casado com a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. A CBF já fez um alerta ao Vasco de que há um conflito aí que pode cair no fair play financeiro, onde parentes ou pessoas ligadas com parentesco mesmo, diretas a quem comanda clubes, não pode comandar mais de um clube na Série A. O Marco Lamáquia, o empresário Marco Lamáquia, ele é enteado da Leila Pereira e, juridicamente falando, é tratado como se fosse um filho, né? Então, não dá para o Marco Lamáquia comprar a SAF do Vasco com a Leila Pereira sendo presidente do Palmeiras. Seria esse o recado, que a CBF, ela não está travando nada, até porque nada foi divulgado de venda da SAF do Vasco. Ela está fazendo um alerta que, se isso acontecer, pode sim ter problema, pode sim pode ser que seja travada essa negociação da venda da SAF do Vasco. Para finalizar o vídeo, agora sim, vou deixar o luxo. Antes de finalizar o vídeo, só pedir para vocês irem lá
no canal Bar do Vascaíno, meu amigo Alexandre, que o Carlinhos tá tocando o canal lá, tá? O Carlinhos tá tocando bar, então se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, vai lá dar uma força pro Carlinhos, tá fazendo as lives lá, tiraram o canal dele do ar, né? Então, Bar do Vascaíno, vamos invadir o Bar do Vascaíno e eu vou deixar aí um vídeo do Vanderlei Luxemburgo. Coincidentemente, hoje, com toda a pressão que o Fernando Diniz está sofrendo, o Vanderlei Luxemburgo resolveu fazer uma publicação dele ali no vestiário, vou botar o vídeo aí para você ver, né? Aquele que ele sacode os jogadores no vestiário, falando da história do Vasco. E aí ele colocou lá, dentre as coisas que ele escreveu na publicação, recuperem a história do Vasco da Gama. Então tá aí, ele fala que todo mundo sabe que ele é flamenguista, mas o amor, o carinho, o respeito que ele tem pelos clubes onde ele passou, e um deles é o Vasco. Pra mim foi uma cavadinha, hein? O Luxemburgo tá com 73 anos, tem uma galera que morre de amores por Luxemburgo, que quer que ele volte. O Tite, por exemplo, tá com 64, né? Então tá aí. Luxemburgo fazendo essa publicação, comenta, se inscreve no canal, desejar pra você um final de semana abençoado. Amanhã tem Ryan na Liga na Premier League, né? No campeonato inglês. Vamos ver contra o Aston Villa, meio-dia. Vamos lá. Curte, se inscreve, tamo junto. E até daqui. E saudações vascaínas. O Vasco da Gama tem um capítulo importante aqui, nesse estádio aqui dentro, porque o Vasco, quando jogou aqui, era Vasco perdendo, botou o Vasco em campo e virou a bola do jogo, foi campeão aqui. Então eu quero que vocês construam a história de vocês. Não estou aqui por acaso, não vim aqui pro cara para brincar, vim aqui para construir uma história. E cabe a nós dar um start, reconquistarmos essa beleza da história do Vasco da Gama. Vai pra dentro deles! É homem contra homem, 11 contra 11. E essa camisa aqui, ó, pesa pra caralho. Eu quero ver essa porra dentro do campo. Bora!